Mesmo em pé. Rapidamente, assim eu posso dizer, com muita alegria e expectativa, vamos abrir a palavra do Senhor no livro de 2 Crônicas, capítulo 31. Vamos ler apenas 2 versículos, o 20 e o 21. 2 Crônicas, capítulo 31, versículos 20 e 21. Amém? Posso ouvir um amém? Amém? Foi isso que Ezequias fez em todo Judá. Fez o que era bom, reto e verdadeiro aos olhos do Senhor seu Deus. E em toda a obra que Ezequias realizou no serviço da casa de Deus, na lei e nos mandamentos para buscar o seu Deus, ele o fez de todo o coração e foi bem sucedido. Amém? Podemos assentar. Alguns já viram os cânticos que nós entoamos nessa noite fala sobre o quê? Prosperidade, sobre a bênção do Senhor, de como viver, de como alcançar. E eu não vou fazer agora, mas você já vai pensando, não sei se você parou, olhou o texto e falou assim, eu sou uma pessoa próspera. Não sei se você veio para a casa de Deus entendendo o que é isso, essa palavra, se você se enquadra nesta palavra, ou se você não se enquadra e você de repente olhou e falou assim, eu queria viver essa palavra. Ezequias, o texto diz aqui que ele foi o rei de Israel. Ele reinou no lugar do seu pai Acás. O seu pai foi um péssimo rei, mas ele herdou o reino e ele fez tudo diferente. Eu quero trazer uma orientação para que você possa entender a palavra. No ano, mais ou menos, eles estão ali mais ou menos no ano 700 antes de Cristo, 600 e pouco para 700 antes de Cristo. Ele sobe ao trono com 25 anos de idade. E ele pega um trono, para você entender, um trono totalmente destruído. O templo estava fechado, a porta fechada, o povo desanimado, o povo adorando outros ídolos. O povo estava totalmente perdido. Por quê? Porque o seu governante Acás Jerusalém naquele momento estava sitiada. Ela estava sob o domínio do Império Assírio. Então, o rei, segundo o nome era Sargão II, estava dominando, ou seja, Israel tinha que pagar impostos. Você já viu aqueles filmes da era medieval? Quando uma cidade conquista outra, um país, ele deixa o rei reinando, mas ele vem cobrar tributos. Você vai pagar tributos. Então, o que o pai de Ezequias fez? Ele tinha que pagar tributo. O que ele fez? Ele pegou os utensílios do templo, o ouro, tudo que tinha de sagrado, ele pegou e entregou ao rei. Então, ou seja, pegou tudo que era de Deus e mandou entregar. Então foi pagando os tributos com aquilo que tinha na casa de Deus. Chegou um ponto que não tinha mais nada, fecharam o templo. E aí, o que ele fez? Ele começou a pegar as coisas do palácio. Então começou a pegar as coisas do palácio, o ouro, tudo, e começou a pagar impostos. Depois ele começou a usurpar do povo. Até que chegou uma hora que não tinha mais de onde tirar. E aí, o que acontece? Ele morre. E ele morre e deixa um quadro totalmente de estio, estava seca, um quadro realmente assim. O povo estava um povo idólatra, queimando incenso, voltou a queimar incenso. Foi esse quadro que Ezequias sobe o trono. E aí o texto diz que ele fez algo diferente de todos. Ele fez o que era reto aos olhos de Deus. E a primeira atitude que Ezequias faz, ele talvez, eu não sei você, talvez subiu ao rei com 25 anos, ele poderia ter subido o rei e construído um palácio para si. Agora eu sou o rei, eu vou usufruir de benefícios. Eu vou construir um palácio para mim, para que eu possa governar. Afinal eu sou o rei, tenho direito. Não, mas muito pelo contrário. Ele olha e fala assim, tudo fora do lugar, vamos recomeçar. Aí ele fala, vamos abrir a casa do Senhor. Vamos abrir as portas do templo. E ele começa a dizer, vamos tirar toda a imundícia, vamos tirar toda a idolatria, vamos limpar a casa. Os sacerdotes não tinham mais função, levita não tinha função. Estavam todos perdidos, sem direção. Ele realmente herdou esse caos, mas ele foi buscar ao Senhor. E eu quero fazer uma pergunta agora. Alguém saberia dizer qual a diferença de riqueza? Porque quando de repente o Satanás é tão astuto que quando nós falamos em prosperidade, alguém pode pensar, não, isso aí confunde prosperidade com riqueza, é assim ou não? Então assim, elas são bem distintas uma coisa da outra. A riqueza é algo que você detém.
Então é algo que você possui. A riqueza é algo que você herda, é algo que você conquista. A prosperidade, ela é gerada. Então, ou seja, guardem isso que vai mudar a sua vida. A riqueza, ela é detentora. Você vai e conquista, você herda, você conquista, recebe. A prosperidade, ela é geradora, ou seja, ela é produzida em nós. Ela é alcançada em nossa vida. Ela também é um dom de Deus. A prosperidade, guarde isso, ela é um dom de Deus para a nossa vida, amém? Conseguiu entender até aqui para que a gente possa continuar? Então, ou seja, a prosperidade, ela é um direito de todo aquele que é filho de Deus. E aí você vai entender porque você talvez não vive, e eu vou explicitar por que a prosperidade, por que ela é tão importante, porque Deus tem esse prazer na vida daqueles que são seus filhos. Ele herdou um reino em escassez, em estio. Ele fez tudo o que era errado. Ezequias poderia ter construído uma casa branca, né? Uma casa branca. Não, vou construir uma casa branca agora. Eu vou construir aqui um palácio do Planalto para que eu possa governar, convidar pessoas. Ele não fez isso, igreja. Ele reparou o templo, aleluia. Ele olhou e falou assim: é tudo errado. Ele tirou a imundície do templo, conclamou o jejum. Ele chamou o povo à santificação. Ele deitou fora todos os ídolos. Ele destruiu todas as estátuas. E ele destruiu algo que, quando eu estava lendo o texto, ele destruiu a serpente de metal que o povo estava adorando. Como não tinha mais o templo, o povo voltou a adorar. Preste atenção, aquela serpente de bronze que foi levantada por Moisés no deserto. Se nós olharmos que o período do exílio foi mais ou menos no ano 1400 a.C., nós estamos falando aqui já de quase 700 anos de diferença, que quando o povo ficou sem direção, aquela serpente Moisés tinha mandado destruir, agora o povo construiu de novo aquela serpente, porque não tinha mais templo, não tinha mais Deus, vamos adorar aquela serpente. Lembraram do passado, lembrando-se daquela, quem sabe agora a gente tem algo a se apegar, algo a que nós possamos adorar. E Ezequias fala: vamos destruir essa serpente, vamos destruir tudo isso. Lá em 2 Reis, capítulo 18, eu quero ler com você, são 8 versículos para que nós possamos entender. 2 Reis, capítulo 18, do 1 a 8, nos diz assim: no terceiro ano do reinado de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, Ezequias, filho de Acá, rei de Judá, começou a reinar. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Abi e era filha de Zacarias. Ezequias fez o que era reto aos olhos do Senhor, segundo tudo que Davi, seu pai, havia feito. Ele removeu os lugares altos, quebrou colunas, destruiu o poste da deusa Aserá. Também fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés havia feito. Os filhos de Israel chamavam essa serpente de Neustam, e até aquele dia eles queimavam incenso. Ezequias confiou no Senhor, Deus de Israel, de maneira que não houve ninguém como ele entre todos os reis de Judá, nem antes nem depois, porque se apegou ao Senhor, não deixou de segui-lo e guardou os seus mandamentos, que o Senhor ordenou a Moisés. Assim o Senhor estava com ele, e ele teve êxito em todos os seus empreendimentos. Rebelou-se contra o rei da Síria e não o serviu. Derrotou os filisteus até Gaza do seu território, desde a torre de vigia e até a cidade fortificada. Amém? O que ele fazia? Então, quando ele assume o trono, ele olha e fala assim: eu não vou pagar imposto nenhum. Ele se rebelou contra a Síria. Ele falou: não vou pagar imposto nenhum. E aí, se você continuar lendo, convoco você a ler o capítulo 31, 32 e 32. Você vai perceber que Senaqueribe, agora rei, se levanta e fala: você não vai pagar imposto? Então nós vamos destruir vocês. Se você não paga, nós vamos sitiar vocês e vamos destruir vocês. E aí é quando Ezequias olha e fala, conclama o povo e diz assim: maior é aquele que está conosco do que aqueles que estão com ele. É Ezequias que fala: maior é o que está conosco do que o que está com ele. Ele traz a palavra de ânimo, de esperança para aquele povo que não tinha mais. O povo começou a se voltar, e diz a palavra que o povo creu
na palavra do rei de Israel. E o povo tomou um novo ânimo, o povo começou a construir lanças, o povo começou a edificar as cidades, começaram a fazer de novo muros, fortalezas, começaram a se edificar, se reservar, se preparar. E o texto diz que o Senhor era com Ezequias em tudo o que ele fazia, não era em qualquer coisa. E esse texto, ele estava no meu coração e ele só veio confirmar quando uma pessoa me perguntou essa semana, como que nós devemos agir diante do Senhor, ou na vida, devemos ser exímios em alguma coisa, ou podemos ser bons moderadamente em tudo que eu possa fazer? A resposta veio em conformidade dessa palavra. Eu vou ler mais um versículo que será a resposta. Davi, como nós temos falado bastante, era um homem com muitos defeitos e a Bíblia não esconde nenhum dos seus defeitos, amém? Mas ele também era um homem apaixonado por Deus. E a Bíblia também diz que por ele ser apaixonado por Deus, por ter guardado os seus estatutos, a Bíblia diz que Deus fez Davi prosperar. Era um homem segundo o seu coração. E é esse versículo que está lá em 2 Samuel 18:14, que nos diz assim: Davi tinha êxito em todos os seus empreendimentos. Aqui nós estávamos falando de Ezequias, que Deus estava com ele. Aqui está falando, Davi tinha êxito em todos os seus empreendimentos, pois o Senhor estava com ele. Porque o Senhor estava, amém? Ele estava com Ezequias, ele estava com Davi. Por quê? Porque eles buscavam a presença do Senhor, assim como ele estava com Josué, que disse assim: se você não se apartar do meu livro, da minha lei, você será bem sucedido em tudo quanto você fizer. É a mesma palavra. É a mesma palavra. Então nós podemos ser bem-sucedidos em tudo que nós fizermos, desde que nós possamos estar agradando ao Senhor Deus Yahvé Todo-Poderoso. Amém? A Bíblia diz: se nós assim o fizermos, quem é por nós? Se Deus é por nós, se Deus é por nós, se Deus é por nós. É isso que o rei Ezequias diz, que às vezes esse é um princípio para que você possa entender a prosperidade na nossa vida. Se Deus é por nós, a fé sendo estabelecida e vivenciada em nossos dias. Prosperidade é um dom de Deus. É um dom de Deus. Aleluia. De maneira alguma. Lá em Hebreus 13, por que eu digo que é um dom de Deus? Em Hebreus 13:5 diz assim, que Ele não nos abandonaria, não nos deixaria em momento algum, em situação nenhuma. Então essa é uma promessa de Deus. Se Deus está conosco, nós vamos vencer toda e qualquer situação que se apresentar diante de nós. Mas aqui está o segredo. Você está vendo que tem uma Bíblia e algo florescendo ali, não tem? Então significa que se o seu coração, igreja, aqui está agora a diferença, se o seu coração arder pela palavra, só tem um jeito, se o seu coração arder pela palavra, se o seu coração arder como de Davi, apaixonadamente por Deus, se o seu coração arder pelo reino e pelas coisas de Deus, se o seu coração for movido, como diz o rei Ezequias, pela causa e pela casa de Deus, pela obra de Deus, se você for consumido, se a sua vida for consumida pelas coisas que concernem o reino de Deus, eu digo para você que você será mais do que abençoado. Isso alcançará a sua vida numa proporção inimaginável. Amém, igreja? É o que a palavra diz. É assim, Deus o fará, é Deus quem nos fará prosperar. E Deus, como nós falamos acerca de Jó, Deus estava procurando, está vendo meu servo Jó? Ele continua procurando na terra, neste lugar, nesta igreja, nesta noite, homens íntegros e retos como foi Jó, amém? Homens retos e íntegros como foi o rei Ezequias, como foi Josué, no seu tempo. Ele continua procurando para quê? Ele continua procurando para poder olhar, ter o prazer e a alegria de dizer: ele é bem sucedido, ele é meu filho, ele é um filho amado, o filho a quem eu deposito, a quem eu dispenso as minhas bênçãos, aquele que eu tenho prazer em abençoar, eu tenho prazer em servir. Esse é meu filho amado, e Deus está procurando, e em nome de Jesus Ele vai encontrar muitos neste lugar, nesta noite, amém? 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 Deus busca homens para deliberar a sua fidelidade,
Deus é fiel, está em muito carro, mas muitas pessoas não são fiéis em entrega. Deus está procurando homens e mulheres para derramar, para deliberar a sua fidelidade. Amém? Amém? Segundo Crônicas 16:9, nos diz assim: porque quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra, para dar força àqueles cujo coração é totalmente dele. Nisto você cometeu uma loucura, por isso, de agora em diante, haverá guerra contra vocês. Ou seja, até aquele primeiro momento, Deus procura homens para dar força àqueles que realmente o amam de todo o seu coração. Ezequias, a primeira coisa que ele fez antes de construir o templo, ele abriu as portas. O templo estava fechado. Ele abriu as portas do templo e as reparou. Ele as reparou. As portas representam acesso, igreja. Porta aberta. Todos podem entrar agora. Então ele abriu a porta do templo. Eu imagino, não está no texto, mas eu imagino que ele foi lá pessoalmente, confirmar com seus próprios olhos, abriu a porta do templo. E quando você abre, a Betel estava fechada. A casa de Deus estava fechada, como ele estava lá dentro. Ele abriu a casa de Deus. A casa de Deus, o templo estava desprezado. Porta fechada, tudo bagunçado. E esse é o objetivo de Satanás. Mas nós também somos casa de Deus, morada do Altíssimo. Amém? E essa casa precisa ser arrumada. Ela precisa ser adornada. E o primeiro que ele fez, tirou toda a imundícia do templo, da casa, e para que você possa ser próspero, para que a prosperidade, a bênção da prosperidade alcance tua vida. A porta é o acesso da tua casa. Você precisa fazer nesta noite uma purificação por inteiro, limpar toda imundícia, todo ídolo, jogar fora todo ídolo, queimar fora, deitar fora tudo aquilo que desagrada ao Senhor. É o nosso templo, a nossa casa, é o lugar de visitação do Espírito Santo de Deus, e Deus não habita em lugar imundo. Deus não habita em lugar imundo. A sua casa, o seu coração, o acesso à presença de Deus, precisa estar purificado, amém, igreja? Precisa estar limpo, precisa estar ornamentada, precisa estar preparada para, no momento em que qualquer pessoa chegar, você possa dizer: seja bem-vinda. Amém? É o princípio. Ezequias fez isso. Tem que haver, para viver a prosperidade do Senhor, precisa haver santificação, reparação, santificação. Precisa haver uma conduta que agrada a Yahvé, nosso Deus. A sua vida tem agradado a Yahvé, nosso Deus? A sua porta, a sua casa, a sua vida, o templo que é a sua vida tem agradado a Yahvé, nosso Deus? Você precisa fazer essa análise. E se não está, hoje é o dia de você avaliar, deitar fora todos os ídolos em nome do Senhor Jesus, para que você possa viver aquilo que a palavra delibera para a sua vida. Eu quero dizer para você que ele subiu ao trono com 25 anos, reinou 29 anos. Igreja, foram 29 anos de prosperidade. A Bíblia diz que em prosperidade ficou abaixo do reinado de Salomão. Então ele foi um excepcional rei. Até hoje eles estudam, quando você vê lá no capítulo 32, quando ele tira a providência da água. Ezequias é aquele que faz os dutos passarem, ele pega de Gibom e faz com que a água entre direto. Ele faz túnel de acesso à água para dentro das fortalezas de Israel. Até hoje isso é estudado. Foi o rei Ezequias, com a sua sabedoria, com o coração voltado a Deus, não deixou nada faltar, porque ele buscava o Senhor e Deus o dirigia os seus passos. E foram 29 anos de vitórias, foram 29 anos bem-sucedidos, foram 20 anos de prosperidade no governo de Israel, amém? Segundo Crônicas 29, 1 e 2, nos diz aqui: Ezequias tinha 29 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Só 2. Ezequias fez o que era reto aos olhos do Senhor, segundo tudo que Davi, seu pai, havia feito. E aqui eu fiquei pensando, a igreja precisamos entender
o que a palavra diz. Porque a palavra precisa arder no nosso coração. O segredo para prosperar que eu encontrei nesse texto. Primeiro ponto. Imitar os bons. O texto diz que Ezequias fez tudo. Volta o versículo. Ezequias fez o que era reto aos olhos do Senhor, segundo o que Davi, seu pai, havia feito. Ele não criou nada novo, ele imitou o exemplo do rei Davi. Então, o segredo da prosperidade é imitar os bons. Igreja, se você imitar os bons, andar com os bons, não tem como você não ser bom. A influência, igreja. Você precisa, esse é um segredo da prosperidade. Quantas pessoas estão hoje em desgraça, em miséria? Se você olhar todas essas pessoas que estão em miséria, ela está cercada de pessoas miseráveis. Ela está cercada de pessoas que não têm a mesma visão, que não têm o mesmo olhar. As pessoas que vivem na prática do pecado, da miséria, elas estão cercadas de pessoas desse tipo. Primeiro segredo, quer ser próspero? Quer ou não quer? A palavra, imite os bons. Você precisa ter um bom olhar para seguir bons modelos, para andar com bons modelos, para seguir os bons modelos. E o segundo, tem mais um que eu encontrei aqui. Não faça a obra do Senhor relaxadamente. Ezequias foi um excepcional rei. E ele, quando subiu para reinar, ele fez segundo o que tinha que fazer. Enquanto tudo que está na tua mão, se você quer ser próspero, faça, porque você está fazendo para o Senhor. Se você fizer com êxito, com zelo, fazer tudo como deve ser, não tem como a bênção, a prosperidade do Senhor não estar sobre a sua vida. 2 segredos que eu encontrei somente nesse texto aqui. Isaías 45, 2 e 3 nos diz assim: Senhor Deus, eu irei adiante de vós, endireitarei os caminhos tortos, quebrarei os portais de bronze, desperdareis as trancas de ferro, e darei a você o quê? E as riquezas, para que você saiba que eu sou o Senhor, o seu Deus de Israel, que te chama pelo... O Senhor continua sendo, Ele é o dono da riqueza. Ele é o dono, precisamos entender, o dono do ouro e da prata. Tem tesouros escondidos, que você fala assim, não, tem tesouros escondidos, que é para a sua igreja. Que você, imitando os bons, se você fizer as coisas direito, você não precisa buscar, ela vai alcançar a sua vida, porque não é mérito teu, é um dom de Deus. Como a graça é um dom de Deus, a prosperidade é um dom de Deus. Ela alcança aqueles que são seus servos, aqueles que vivem em retidão, aqueles que vivem em fidelidade, aqueles que andam segundo o seu propósito, que se desviam do mal, que meditam na palavra de dia e de noite. Tem um preço, sim, tem um preço. Mas esse preço é agradável. Esse preço é agradável. Esse preço é agradável. E eu quero dizer para você, darei a você os tesouros escondidos, as riquezas. Aí você olha e fala, o que é isso? Se a Bíblia diz, eu creio. Se a Bíblia diz, eu creio. Se a Bíblia diz, eu vivo. Amém? Se a Bíblia está dizendo, eu creio. E se a Bíblia está dizendo, eu vivo. E você, em nome de Jesus, essa noite, é para você crer, é para você viver essa palavra. E o que eu faço? Olha as pessoas em volta, veja como está a sua vida, veja como você está andando segundo os estatutos e os mandamentos do Senhor. E aí você vai perceber isso. Sabe uma coisa? Aonde o Evangelho, aonde a palavra de Deus chega, aí eu não sei se você... Tudo tem que mudar. Aonde a palavra de Deus chega, tudo tem que mudar. Tudo, eu estou falando tudo tem que mudar. Você crê? Então, se você crê que aonde a palavra chega, tudo tem que mudar, Jesus nos libertou da miséria. Amém? Jesus nos libertou da morte. Jesus nos libertou da escravidão. Em Jesus Cristo, todas essas coisas foram anuladas. E aí eu quero dizer algo para você. Esta casa, ela é restaurada. Esta casa que você está sentado, ela é purificada. Esta casa, o altar é santificado. E tem busca, tem oração, tem jejum pela vida dos seus teus. Não há imundície no altar. Então nós podemos exaltar o nome do Senhor Jesus.
e viver tudo o que a palavra de Deus diz que nós podemos e devemos viver. Tudo que podemos e devemos viver. O que você precisa? Mais nada. Mais nada, mais nada. E essa palavra, ela vem de encontro por quê? Essa semana nós adentramos no mês de Sivan. Sivan é o terceiro mês do calendário de Deus. É o terceiro mês, não sei quantos já deram uma olhadinha. É no mês de Sivan que o povo recebe a instrução de Moisés, as tábuas da lei. É no mês de Sivan que o mês de Sivan é considerado o mês do alinhamento. Por ser o terceiro mês, Nissan, Iá e Sivan, existe toda uma estrutura. Deus trabalha lindamente e aperfeiçoadamente. É maravilhoso quando a gente consegue enxergar um pouco do olhar de Deus. Então, ou seja, e ele tem uma letra, a letra Zain, significa espada. Significa espada, provisão. E é no mês de Sivan que o povo comemorava a festa de Pentecostes. Então, ou seja, o ano começa com a festa da Páscoa e tem toda uma preparação para a festa de Pentecostes, que é comemorada no mês de Sivan, amém? Você vai entender. É o terceiro mês do ano. Quem entregou as tábuas para ele? Moisés, era o terceiro filho. Moisés era o terceiro filho. Vai guardando aí, igreja. 3 foram os anos do ministério de Jesus, amém? 3 anos. Jesus morreu 3 horas da tarde. Mas ao terceiro dia, Jesus havia no Gólgota 3 cruzes. 3 foram os presentes que Jesus recebeu. 3 visitas dos reis magos. 3 foram os patriarcas: Abraão, Isaac e Jacó. 3 dias Jonas passou no ventre de um peixe. Para quê? Para se purificar. 3 dias ele passou para se arrepender e para realmente ser colocado em Nínive, para fazer a vontade de Deus. Então eu quero que você entenda que Abraão, Isaac, Jacó, os 3 patriarcas, eles não foram escolhidos a dedo. Abraão é o pai da fé, é o homem da confiança, é o homem que andou da integridade diante de Deus. Isaac é o filho da promessa, das promessas que estão deliberadas para o seu povo. Jacó é aquele que se arrependeu e teve uma novidade de vida, e teve um encontro face a face com Deus. A história de Abraão, Isaac e Jacó é uma representatividade, é um acúmulo de tudo aquilo que o povo de Deus precisa buscar na sua essência, amém? E o número 3 também, ele representa um momento crucial. Guarde isso. 3 representa um momento crucial. Todas as 3 coisas que eu coloquei ali são decisivas, são momentos cruciais. 3 é a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. São momentos decisivos. Esse mês também é um mês decisivo para uma questão que Deus tem deliberado. O povo, você vai perceber, quero que você leia a Bíblia. Você vai perceber o que Deus fez nesse período que Ezequias, ele assumiu o trono. E quando daquele momento para frente, a prosperidade chegou na vida do povo de Deus, porque o povo buscou a presença, porque o povo santificou, o povo jogou fora, o povo deixou a idolatria, o povo buscou a presença do Senhor, e a prosperidade, Deus não resistiu, e foi com ele, foi com o povo, e alcançou a vida de todos os seus filhos. Que o seu coração venha arder pela palavra de Deus. Purificação para essa missão. É um mês, Zain, de você afiar na espada, amém? Você precisa afiar na espada, ficar afiado na espada, é isso que a palavra está dizendo. Você precisa ser afiado na espada, conhecer a palavra, viver essa palavra, estar mergulhado nessa palavra, usar ela todos os dias, para que você possa alcançar o favor de Deus. Não para que você venha a ser próspero, mas como nós cantamos no cântico, que você venha a transbordar para a glória do seu devido nome, amém? E eu quero dizer algo para você. A nossa vida é consequência das nossas escolhas. Das nossas escolhas. Deuteronômio 30, você já conhece, sabe? Deus colocou, eu coloco diante de vocês vida e morte, bênção e maldição. Então isso
essa palavra não depende de Deus, ela depende simplesmente da igreja, de você. Deus continua colocando a opção para o seu povo. O que você escolhe nesta noite? Você sabe o que você é hoje? Você é hoje o que você decidiu ser ontem. Você é resultado do que você decidiu ser ontem. Eu não sei o que você é hoje, mas hoje você é resultado de uma opção que você fez. Ninguém fez por você. Mas você pode ser amanhã o resultado das escolhas que você fizer hoje. Você pode ter andado, talvez você aceitou Jesus há 20 anos, mas nunca foi próspero. Talvez você tenha vivido pela misericórdia de Deus esse tempo todo. E a misericórdia é bom, mas ela é a causa de não sermos consumidos. A misericórdia é o favor de Deus. A misericórdia é você acordar, comer, trabalhar e viver como um saco furado, não ter novidade de vida. Isso é viver pela misericórdia de Deus. Agora, viver do jeito que Deus quer é com prosperidade, é com bênção. Mas para isso, Deus é fiel e justo. Você precisa ter a palavra no seu coração. Você precisa viver a palavra. E hoje, nesses dias, cada dia se torna mais urgente. Não faça a obra do Senhor relaxadamente. É melhor, você tem duas opções. Ou muda e fala assim: Senhor, eu quero viver, fazer como eu nunca fiz. Ou você larga de mão. E se você também tem essa opção de dizer: Senhor, eu quero viver o que eu nunca vivi, você tem essa oportunidade, segundo a palavra, seguindo os bons exemplos e em nome de Jesus, fazendo o que a palavra diz que você deve fazer. Filipenses 4:19 tem algo lindo de Deus. E o meu Deus, segundo o quê? Segundo o quê? Em Cristo Jesus. Isso é fé, igreja, amém? Suprir tudo que eu e você precisamos. Mas a Bíblia fala o quê? O espírito de Satanás. Cristo, Deus em sua riqueza. Tudo é dele. Tudo é dele. Deus segundo a sua riqueza. Ele quer suprir todas as suas necessidades. Ele quer suprir toda a falta que você tem hoje. Mas para isso, você precisa entender como isso funciona. E se você hoje pegar essa semente que está sendo lançada, colocar no devido lugar, deixar ela germinar, ela vai dar fruto na sua vida. Ela vai dar fruto a ponto de transformar a sua vida. E em nome de Jesus, vai modificar tudo o que você precisa. Deixa ela cair no solo adequado, para que possa no devido tempo dar o seu fruto. Amém? E aí eu estive pensando aqui, para tudo precisa um solo adequado. Você já viu uma plantação de arroz? Que solo coloca no arroz? É na água? O arroz cresce na água? É. E o feijão? O feijão na terra, bem adubada. E uma criança? Vou de novo. O arroz precisa, para ele dar um belo arroz, precisa ser colocado aonde? Então ele vai germinar, vai crescer e vai dar uma bela colheita. O feijão, no solo bem adubado, precisa ser um solo bem adequado para o feijão. Uma criança e pessoas prósperas. Na igreja de Cristo, na casa de Deus, aonde Ele delibera a bênção. O Salmo 130, alegria, é onde Deus delibera a bênção. Não existe outro lugar para você ser próspero e abençoado por Deus. Esse é o solo, esse é o lugar. Você não vai encontrar. A prosperidade é só para os filhos de Deus. O outro pode ser rico. Prosperidade é na casa de Deus. A casa foi aberta. Tudo foi restaurado, tudo foi limpo, tudo foi edificado, ornamentado, e o nome do Senhor foi adorado. E aí a prosperidade aconteceu. E eu quero terminar algo. Então essa semente foi lançada, mas sabe o que acontece às vezes? Às vezes, você vai semear, a semente foi dada. Não semeie sobras para Deus. Nós estamos falando de semente. Não semeie sobras para Deus. Porque
você não dá sobras para o seu filho. Você não dá sobras para o seu filho. E Deus não é um Deus que vai dar sobra para ninguém. Então o que você tiver que fazer para ser abençoado e próspero, entenda que Deus é um Deus justo. Deus não dá sobra para ninguém. E Ele não quer sobra. Ele nos quer por inteiro. Ele quer a nossa vida com integridade e com fidelidade, diante de tudo que Ele tem feito por nós. Do Senhor não se zomba e não se deixa escarnecer. Se você quer viver o que Ele quer que você viva, seja inteiro, seja íntegro diante do Senhor. Amém? E eu quero terminar na liberdade, com a ousadia de dizer que hoje você pertence, você que adentrou aqui, a uma igreja triunfante. Eu creio nisso. Foi pouco glória a Deus, mas eu creio. Meu glória a Deus. Um dia você também precisa. Você precisa crer. Você está numa igreja triunfante, que vence o pecado, que não se acomoda com o mundo, que não vai ser vencida pelo sistema do mundo. Não tem como você não viver o que Deus tem para você viver. Se você não viver, é porque está fora dessa semente que foi lançada aqui. Porque a prosperidade do Senhor está deliberada para esse tempo. Aqui estão aqueles que vivem em vitória, de cima para baixo. Aqueles que matam gigante. Se ele levantar, ele vai morrer. Cortar a cabeça dele. Aqueles, e que você possa viver isso. Aqueles que podem todas as coisas em Cristo Jesus. Que podem todas as coisas em Cristo Jesus. Essa é a igreja. Esse é o tempo. Esse é o lugar. E você precisa entender que se eu disse que o altar está limpo, a casa está aberta, as portas estão abertas, a prosperidade, você precisa tirar toda a imundícia da sua vida. Ou você é crente ou não é. Tem coisas que é interessante. O bispo devia ter o Instagram, Face de todo mundo. As pessoas não conseguem se segurar ali, sabia? Às vezes está na igreja, glória a Deus, e coloca uma musiquinha do mundo com... E sabe qual é o pior problema? O problema disso é que nem se dão conta, acham que tudo é lícito. A Bíblia diz que é lícito, mas nem tudo convém, irmão. Aí você quer chegar na igreja e ser próspero, abençoado, com uma conduta aonde ela é duvidosa. Onde ela é duvidosa. Não dá. Não dá. É tempo de viver o que Deus tem. E Ele tem a prosperidade para o seu povo, para esse tempo, para esse lugar. Deus vai abrir portas aonde não tem portas neste lugar. Amém? Sivan, um mês ricamente abençoado, um mês profético, um mês onde o Senhor já deliberou as suas mais ricas bênçãos para o seu povo. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te adorar, nós queremos te bendizer, nós queremos te exaltar, nós queremos te... Senhor, não temos palavras, Senhor, para mostrar o teu cuidado, os tesouros escondidos, a maneira como o Senhor se revela a nós, através da sua palavra. Obrigado, Senhor, por esses grandes homens, exemplos, Davi, Ezequias, Josué, Senhor, Paulo, e em nome de Jesus, os homens desse tempo, as mulheres desse tempo, que ainda não acabaram. O Senhor continua por escrever a tua história, continua levantando homens, para que as igrejas, para que as pessoas possam imitar, para que possam olhar e dizer: a bênção do Senhor está sobre a vida deles, a prosperidade está sobre a vida deles. É isso que eu quero viver. Não é fora, é dentro. Não é fora, é dentro. A igreja de Cristo tem tudo. O único lugar aonde a prosperidade é deliberada. Que você possa viver, que você possa se enquadrar, que o seu coração nesta noite possa arder de desejo pela palavra de Deus. Amém. Zaim, sobre a tua vida.